O que é um NDA, ou seja, um acordo de confidencialidade? Se você está estudando fusões e aquisições, está no lugar certo, porque nesse canal estou trazendo alguns vídeos importantes sobre esse processo de fusões e aquisições de empresa. E aí, meus amigos, eu preparei uma playlist exclusiva para você assistir os vídeos. Então eu vou deixar em algum lugar aqui nessa tela, tomara que dê certo, essa estratégia, para que você possa aprender um pouco mais sobre fusões e aquisições. Bom, se você não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Manassés Lopes, sou advogado, empresarial, professor universitário e a gente aqui no escritório tem uma política, né, de trabalhar com planejamento patrimonial, de modo que, muitas das vezes, tem um empresário que quer fazer um investimento, um empresário que quer, eventualmente, fazer compra e venda de ações ou compra e venda de passivos empresariais, inclusive, às vezes, para fortificar a sua própria marca, e aí nós trabalhamos nessa seara, podendo, inclusive, ajudar os empresários a poder facilitar a negociação. E aí, o campo das fusões e aquisições, do M&A, é um campo onde as pessoas trabalham com terminologias em inglês e que muita gente não conhece, não domina. E aí, esse vídeo é justamente para poder simplificar o que é o NDA, que é o acordo de confidencialidade, ok? Até preparei um material para a gente poder conversar, especialmente para que você possa entender. Veja, o NDA, assinar um NDA, ou melhor, vamos falar em português? Assinar um acordo de confidencialidade é muito importante quando a gente está trabalhando num processo de compra e venda de ações, né, de empresa. Por quê? Porque é o contrato que vai permitir que haja sigilo em relação às informações que as empresas trocam nessa primeira fase, que eu costumo chamar de fase de negociação. Veja, essa é uma fase que muitos empresários ignoram, mas que eu entendo que ela é extremamente importante, justamente porque ela te previne de riscos. Como é que isso acontece na prática? Quando você quer comprar uma empresa, quando você quer, né, efetivamente fazer uma operação de M&A, o que se costuma acontecer? Se costuma fazer uma due diligence, que é uma espécie de diligência para você verificar se tem passivo trabalhista, se tem passivo fiscal, como é que está a questão da contabilidade, os lançamentos contábeis e tudo mais, passivo ambiental. Todos esses são riscos inerentes à maioria das atividades econômicas. Imagina uma empresa que faz a fabricação de fios, né, e usa tintas e tudo mais. Como é que ela faz o descarte daquilo que não é mais utilizado, né? Uma empresa que trabalha com plástico, algo do tipo. Todas essas questões são questões importantes que, no final do dia, podem atrair ou uma responsabilidade ambiental, fiscal, trabalhista, contábil, e tudo isso é importante para o sujeito, né, saber o que está acontecendo. E aí, se ele quer comprar uma empresa, o que se costuma fazer? Se costuma fazer essa diligência prévia para poder verificar as principais áreas do direito que incidem dentro daquela empresa. E aí, considerando que vai ter troca de informações entre as empresas, entre comprador e vendedor, a ideia é qual? A ideia é que a gente faça um contrato, que é o acordo de confidencialidade, justamente para poder prevenir a troca de informações entre as empresas, de maneira muito complicada, né? Por quê? Porque se você entrega a documentação de quem que é teu fornecedor, quais são os contratos que você tem, quanto você tem de entradas, quais são as suas despesas, essas informações, elas são o ouro da Bahia, né? Porque no final do dia, a outra empresa terá essas informações também. É praticamente, eu gosto de brincar com o segredo da Coca-Cola, né? Qual que é a fórmula da Coca-Cola? E aí, para isso, se assina o NDA, o acordo de confidencialidade. O que acontece? Ele evita que a pessoa que irá comprar, ele né, que ele use as informações de maneira indevida. Ou seja, veja, informações estratégicas da empresa, informações importantes da empresa não podem ser usadas indevidamente por aquele que está comprando. Então você vai proteger essas informações. E aí, é claro,
Se você, no final do dia, está vendendo, você não pode ter suas informações suas expostas. Ao mesmo tempo, quem está comprando esses ativos ou essa empresa, ela precisa ter segurança de que ele está fazendo um bom negócio. E é por isso que existe o NDA, que é esse acordo que busca trazer confidencialidade para essas tratativas iniciais. Veja, assinar um NDA, na verdade, não é que a gente vai vender a empresa. Na verdade, a gente está só namorando. Só que a gente está namorando com calma, analisando o que que um tem de bom, quanto o outro vai cobrar por isso, né. É tudo um processo de conhecimento e amadurecimento dessa decisão, que no final do dia pode se transformar num contrato de compra e venda de empresas. E aí o que a gente costuma fazer, né, nesses contratos de NDA? Prever algumas informações. É claro, o dever de sigilo, né, quem vai ter acesso às informações, quais são as pessoas que irão analisar essa documentação. Essas pessoas têm o dever de não expor a terceiro as informações que teve acesso, né. Eh, e aí outras ideias, né, você pode criar mecanismos de resolução de conflitos, caso essas cláusulas sejam descumpridas, ou você pode colocar inclusive uma multa, caso haja violação dessas regras previamente pré-estabelecidas e, inclusive, vedação, por exemplo, de uso dessas informações como um instrumento concorrencial, né. Então, o cara sabe agora como é que é feita a margem de preço, ele vê que existe um lucro X e se ele vender um pouquinho abaixo, ele vai estar no lucro também, então ele vai usar isso de maneira indevida. Mas é um tema importante, é um tema que a gente trabalha aqui no escritório, geralmente para quem está começando a conversar sobre um futuro M&A, uma futura compra e venda de empresa, fusão ou aquisição. Beleza, meus queridos? Bom, se inscreva no canal e se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer, coloque aqui para que a gente possa conversar e trocar uma ideia sobre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.